Pode. Amém. Nós queremos mandar um alô para todo mundo que nos vê agora pela internet, a todos que nos escutam agora na rádio online, nossa igreja Pão Vivo. Nós queremos dar um alô a todos que nos vê agora. E vamos lá, igreja? Amém? 1, 2, 3. Pão Vivo, a igreja que alimenta a vida. Aê! Eu dançar que não cola não, né? Aleluia, glória a Deus. Amém. Hoje é uma noite de muita alegria. Fala convidar em inglês. Invite us, pastor, come here. It's night. God bless you. The book is on the table. Amém. Vamos abençoar o pastor. Levante suas mãos aqui. Senhor, nós queremos abençoar o teu servo, Pai. Que nessa noite ele possa trazer a tua palavra, Senhor, e possa ministrar aos nossos corações. Que possamos ser cheios do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Wagner, de Londres, da igreja Fellowship, Living Bread Fellowship Church. Ó, treinei a semana inteira, tá? Deus abençoe, pastor. Fica à vontade. Quer um tradutor ou não? Thank you, Pastor. You are a very blessed man. Amen. How are you? Are you okay? Can you understand? Can I preach in English? Huh? Come here. How are you tonight? Boa noite para vocês. Ele estava certo. Graça e paz a todos, amém? É um prazer enorme estar aqui e poder desfrutar dessa comunhão, desse momento maravilhoso que Deus tem feito. E nós passamos essa semana junto com esses homens de Deus, homens que Deus tem escolhido para colocar sobre a sua vida, para te abençoar, para te fazer ir além dos seus limites. E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. E agradecer você também que está aqui. É um prazer te ver, é um poder estarmos aqui adorando a Deus juntos. Você é muito bem-vindo nessa casa, é uma honra tê-los aqui. E que volte sempre em nome de Jesus. Amém? Você está feliz por estar aqui hoje? Amém. Glória a Deus. Essa semana foi uma semana muito aventureira para mim. Eu e o pastor Michael, nós estivemos rodando essa cidade aí umas 50 vezes, procurando pessoas para poder estar conversando e abençoar. E foi uma aventura. Ele tem uma lambreta, uma moto, né, uma motocross. E foi assim um momento que eu pensei que eu ia chegar aqui assim, um homem muito espiritual, mas eu acabei descobrindo que eu tinha que me quebrantar cada dia mais. Toda hora que eu subia naquela moto, meu Deus do céu, o que vai ser agora? E quando ele cortava os carros, eu falava: é agora, Jesus, está tudo certo, não está? Nós vamos se encontrar em breve. Mas glória a Deus, Ele nos guardou na entrada e na saída, né, pastor? O pastor é um bom motoqueiro. Até agora, graças a Deus, deu tudo certo. Amém? E eu estou crendo que aquela moto, nós vamos ver um Transformers. Ela vai se tornar um carro. Em nome de Jesus, ele precisa de um carro. Amém? Eu não sei como vai ser, se vai dividir as rodas. Ele vai ficar, ainda que seja conversível, mas não tem problema. Vai ser melhor do que a motoca. Foi uma benção, viu, pastor? Muito obrigado. Obrigado pela dedicação. Olha, foi algo tão tremendo esse momento. A gente, como o pastor anunciou, nós vivemos em Londres já há 12 anos. Glória a Deus. E a igreja se chama Living Bread Apostolic Ministry, ou Living Bread Fellowship Church, que é, traduzindo em português, Igreja Pão Vivo, ou Igreja Pão Vivo da Comunhão. E essa igreja já existe lá na Inglaterra, já desde 1989. E é um trabalho que Deus tem colocado ali. E temos tocado muitas vidas, muitas nações. É uma igreja multidenominacional, com gente praticamente de uma boa parte do mundo. E temos aprendido muito a amar as pessoas de diferentes culturas, diferentes línguas, de diferentes maneiras de viver.
E Deus tem nos dado graça até aqui, como diz a palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é um prazer também para a igreja se estender até aqui, porque não só em Londres, nós temos a igreja em Santos, a igreja Pão Vivo lá em Santos, temos a igreja Pão Vivo também lá em Minas Gerais, também em Brasília. Nós queremos mandar um grande abraço para todos, pastor Vicente, pastor Lara, que está lá em Londres. Eles têm depositado as vidas deles, depositado recursos para que isso aconteça. Temos sido parceiros, temos sido pessoas que temos orado e amado cada um de vocês, e agora muito mais, porque são lindos, são pessoas maravilhosas que nós com certeza devemos amar e abençoar em nome de Jesus. Amém? Eu sou casado com a Karine, nós temos 2 filhos, o Kevin de 4 anos e o Benjamin de 5 meses, e as pessoas muitas vezes elas vêm na rua assim, mas que meninos lindos, e a gente fica assim dando graças a Deus, porque eles tiveram pais bonitos, então não tinha como não saírem bonitos. E a gente vê como que Deus é bom. Realmente eles são lindos. Estou com muita saudade. Quero mandar um beijo para minha esposa, para meus filhos e para todos aqueles que poderão estar nos assistindo. É uma honra para nós. Amém? Eu quero, antes de nós abrirmos a palavra, eu quero dizer algo que Deus colocou no meu coração com relação à liderança que está neste lugar, nessa igreja. Pastor Michael, pastor Doni, alguns outros líderes de células. Olha, nós estivemos orando essa semana, estivemos andando junto, estivemos dando risada junto e sonhando também, fazendo planos. Eu quero dizer uma coisa, que há uma equipe de Deus nesse lugar, há pessoas de Deus nesse lugar, e o pastor Michael, ele tem um compromisso diante de Deus e também com vocês, do melhor legado que ele pode deixar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus estudos, nos seus projetos, é de andar em santidade, de andar em verdade com Deus, em compromisso com Deus, porque isso não é brincadeira. A vida de vocês são extremamente preciosos diante de Deus. Vocês valem pérolas para Deus, porque Ele entregou o seu Filho Jesus. E quando homens, famílias, mulheres de Deus se posicionam para poder interceder e clamar e abençoar para pessoas iguais a vocês, para famílias que vocês têm, é porque a coisa é séria. Um dia terão que dar conta a Deus, e nós podemos como endossar a vida desses homens, que você pode vir aqui toda semana, você pode trazer os seus amigos, você pode chamar a sua família para estar aqui, porque nós temos certeza e convicção diante de Deus que você será abençoado em nome de Jesus. Amém? Você concorda com isso? Glória a Deus. Eu posso não ser de muita confiança para vocês, mas eu quero dizer que o pouco tempo que nós estamos juntos, é pouco tempo de repente para poder falar dessa maneira, mas no Espírito Santo que nos confirma todas as coisas, Ele está à frente de tudo isso. E Ele, em primeiro lugar, é o que está aqui agora, nesse exato momento, colocando essa aliança, firmando esse laço no mundo espiritual. Glória a Deus. Amém? Eu queria que você levantasse sua mão e dissesse assim: Senhor Deus, muito obrigado, porque nesta noite eu estou aqui na Tua presença para ouvir a Tua voz e obedecer a Tua direção. Fala comigo, Senhor, e guia minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém? Você pode dar um glória a Deus? Dizer algo diferente para Ele, de repente você não diz ainda. Falar: Senhor, o Senhor é muito doido por me amar. Eu não merecia, mas mesmo assim, como nós cantamos, o Senhor me amou. Não sou perfeito, nós não somos perfeitos, mas Ele é perfeito. Amém? E isso basta, é suficiente. Glória a Deus. Eu quero trazer algo muito precioso para nós hoje, que era parte da palavra de Deus. Palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que muda a história. Costumo dizer que é impossível alguém conhecer a palavra de Deus e não conhecer o Deus da palavra,
porque Ele é tudo o que nós temos. Tudo que você é hoje é porque Deus um dia Ele sonhou com você. Ele planejou cada detalhe da sua vida. Ele sabia exatamente os dias que você iria viver. E nem por isso Ele deixou você de lado. Mas a cada dia mais a palavra de Deus diz que o amor dele aumenta por nós. E Ele já provou isso. Ele fez algo que ninguém na terra que eu conheço faria. Eu não faria. Dar um filho meu por ninguém, por mais que eu conheço, por mais que eu amo. Mas Ele teve essa capacidade. Jesus veio até nós, morreu no nosso lugar, para nos salvar e nos restaurar. É suficiente para você? Sim ou não? Para mim é. E eu quero dizer algo que todos os dias, independente quem você é, onde você mora, o que você faz, há algo que nós temos que fazer. E esse algo é tomar decisões. Tomar decisões. Não tem como nós vivemos sem fazermos escolhas que definem ações, atitudes das nossas vidas. E a palavra de Deus, ela nos está sempre orientando a tomarmos a melhor decisão possível. E eu quero ler uma frase aqui muito interessante que um presidente americano, ele disse: Theodore Roosevelt. Eu vou ler em inglês, depois eu traduzo, tá? Que é melhor, faz sentido mais. Diz assim: any moment of decision, the best thing you can do is the right thing. The next best thing is the wrong thing. And the worst thing, you can do nothing. Traduzindo, ele fala assim: em qualquer momento de decisão na sua vida, a melhor coisa que você possa fazer é tomar a melhor decisão. A segunda melhor coisa que você pode fazer é tomar a decisão errada. Mas a pior coisa que você pode fazer é não tomar decisão nenhuma. Você entende isso? Lá no livro de Joel, no capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz assim que multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O que nós mais encontramos são pessoas indecisas, são pessoas sem rumos, sem direção, são pessoas também que muitas vezes são direcionadas por outras pessoas a situações e a decisões ou escolhas erradas, e elas sofrem, e muitas morrem por isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: que Deus tem a melhor direção para a sua vida, e que você, sem dúvida nenhuma, baseado nele, na sua palavra, você pode tomar as decisões certas, fazer as melhores escolhas na sua vida, na sua família, na sua casa, para os seus filhos. Essa família linda, com esses filhos maravilhosos, eu quero dizer que a melhor coisa que vocês puderam fazer é exatamente isso: dedicar os seus filhos a Deus, consagrá-los a Deus. Porque uma coisa é nós criarmos filhos sozinhos, outra coisa é Deus estar nos orientando para criar os nossos filhos. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, Ele é o mesmo Espírito que agia em Daniel, agia em Caleb, agia em Moisés, agia nos grandes homens de Deus. E Ele age nos nossos filhos também, assim como age nas nossas vidas. Então é a melhor decisão que nós podemos fazer, é confiar em Deus, confiar no Senhor. Eu tenho certeza que todas as decisões que nós tomamos e trazemos diante de Deus, Ele nos honra. Amém? Você quer ser honrado nas suas decisões? Talvez você vai ter que tomar decisões amanhã, ou nessa semana. Talvez você vai ter que tomar decisões quando você for para o Brasil, estiver de férias. E essas decisões,
Elas podem mudar o rumo da sua vida. E aí é onde entra o Espírito de Deus. Não seja precipitado. Eu quero ler alguns versos a mais, e que vai nos ajudar a compreender isso. Lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, São Lucas capítulo 14 também, no versículo 26, eu quero ler o 26, 27 e depois o 33. Todos têm Bíblia aqui? Se você não tem, peça emprestado para alguém que está do seu lado aí, fala, vamos ler junto. É importante nós acompanharmos a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Amém? Ela é alimento para você. A palavra de Deus diz que Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós. E quando nós podemos ver uma igreja que se chama Pão Vivo, ela é realmente aquilo que Deus quer fazer conosco. É nos alimentar com o pão da vida, com o pão do céu, com o pão que quando nós experimentamos, nós não temos mais fome espiritual. Quando nós bebemos da essência, da água de Deus, nós não vamos ter mais sede. É impossível alguém experimentar e voltar à escassez, porque ele flui dentro de nós de uma maneira sobrenatural. Você crê nisso? Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Aleluias. Se você achou, Lucas 14, no verso 26 diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, ele diz assim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz, no 27, e não me segue, não pode ser meu discípulo. E lá no 33 ele continua dizendo assim: e assim, pois, todo aquele dentre vós que não, o quê? Renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Feche seus olhos por um segundo. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que nós desejamos tanto na nossa vida. É a palavra, Senhor Deus, que realmente vem para nos fortalecer, nos alimentar e nos direcionar. Nós pedimos, Senhor Deus, que não seja somente a minha voz aqui, mas que seja a tua voz. Que a palavra que vem do Senhor, que ela seja rema em cada coração, que ela entre com o peso da tua glória, produzindo frutos para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, quando eu estava meditando nessa palavra, que às vezes pode ser tão negativa num certo sentido, quando Jesus veio à terra e ele queria nos orientar de uma certa forma, e nós pensamos, por que Jesus foi tão duro, que parece até um ponto negativo para nós, de ele dizer, olha, se você não fizer isso, se você não tomar essas decisões, se você não fizer essas escolhas na sua vida, você não pode ser meu discípulo. Se você não abandonar aquilo que mais vale para você, que você investe sua vida, que você investe seu tempo, você não pode ser meu discípulo. Por que será que Jesus, ele falou dessa maneira conosco? Eu quero dizer que a razão é que Jesus está dizendo aqui, é que se você quer ser um discípulo de Jesus, então você tem que ser fiel. Ele não quer somente pessoas que deixam ser levar. Ele não quer pessoas que deixam outros tomar decisões por ele. O que você faz diante de Deus, o que você apresenta diante de Deus, não é algo para muito longe, para de repente quando você morrer. Não. Começa agora, nesse exato momento, nesse instante. O mundo espiritual está aqui. É muito mais real do que nós podemos ver, sentir, tocar. Muito mais real. Primeiro, antes de qualquer coisa acontecer aqui, acontece no mundo invisível. Isso aqui é só o reflexo.
O fato de nós estarmos glorificando a Deus aqui é só o reflexo dos anjos de Deus que estão aqui neste lugar, da glória de Deus que está neste lugar, do mover de Deus que está neste lugar, nos levando a reconhecê-lo como o nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nos levando a reconhecê-lo que sem Ele nós não podemos nada. Paulo, ele diz assim: olha, o que você pode fazer se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para que adianta? Não adianta nada. Você não pode comprar a presença de Deus, você não pode comprar a eternidade, você não pode comprar as bênçãos de Deus. É dom de Deus, é graça, é favor imerecido. Eu e você, nós não merecíamos, estávamos destinados a morrermos no inferno, e Ele tomou uma decisão por nós, antes de nós nascermos. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, no versículo 4 a 6, que antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos amou. Ele nos amou, Ele me amou, Ele te amou. E o texto diz que Ele não só nos amou, mas Ele sonhou conosco, Ele nos abençoou, Ele fez planos para a nossa vida. Ele via esse dia que você estaria aqui, Ele via esse dia que você tomaria uma decisão na sua vida. O fato de você ter saído da sua casa, de repente deixado os seus estudos, que você está já numa fase final das suas provas. Quem é que está para fazer provas finais aqui desse ano, desse semestre? Olha quanta gente. Que Deus abençoe nos seus exames, nos seus resultados. Serão os melhores da sua classe, serão os melhores do seu colégio, porque o Espírito de Deus, Ele é de excelência, Ele está sobre a sua vida. Não duvide disso. Quando você toma essa decisão, querido, quando você faz essa escolha, aí os planos de Deus, Ele vai se encaixando na sua vida. Ele vai se encaixando como uma engrenagem que não tem como dar errado. Amém? A sua vida é um plano de sucesso. Não importa os deslizes que você às vezes dá, não importa os tropeços que muitas vezes você tem, não importa as falhas, não importa os sentimentos de derrota, não importa as vozes negativas que vêm contra você, não importa os sentimentos, não importa as aparências. Deus diz para você: eu escolhi te amar. Se o seu namorado não te amou, se a sua namorada não te amou, Ele te ama. Ele te ama. Como um louco, como alguém que não pensa, mas faz. Eu quero dizer que há um significado. Há um significado quando Deus Ele olha para pessoas que tomam decisões. Como Deus olha para pessoas que decidem segui-lo de verdade. A palavra discípulos é uma palavra que no grego ela diz que é um aprendiz. É uma pessoa, é um homem, uma mulher que ela se humilha, que ela entende que ela não sabe tudo, principalmente das coisas invisíveis, das coisas do sobrenatural. E aí ele coloca uma condição. É claro, nessa vida tudo tem uma condição. Para você estudar, você tem que pagar, não é verdade? E às vezes pagar caro. Nem sempre é aquilo que você esperava. Mas a condição que Ele nos dá é uma condição que ela faz com que nós avancemos na nossa vida. É uma condição que nos ajuda a superar outras e outras e outras. É uma condição que não nos coloca peso. Ele não quer que você abandone os seus amigos. Ele não quer que você abandone as pessoas que você mais ame. Pelo contrário, é agora que você tem que demonstrar amor mesmo. É agora que você tem que realmente
dar testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus, Ele não quer que você abandone os seus sonhos. Ele não quer que você jogue fora os seus projetos. Não. Ele quer que você viva debaixo da condição dEle. Ele quer que você viva debaixo da proteção dEle. Porque se você não fizer isso, eu quero dizer que as chances que nós temos de sermos mal sucedidos, ela é muito grande. Porque temos inimigos que não são simplesmente inimigos, eles são mortais contra nós. São demônios. Estava conversando com os pastores essa semana sobre a realidade espiritual dessa nação. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que essa igreja, ela nasceu neste lugar. Não é por acaso. Não é porque o pastor Michael, ele vem sofrendo anos e anos. Porque ele tem um chamado para alcançar vidas de outras nações, vidas que estão em outras nações como você. Não é à toa. É porque a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se essa terra ela vive em trevas, Deus ele tem um propósito na sua vida em fazer com que a luz brilhe através da sua vida. Há pessoas que literalmente vivem em trevas. E nós podemos ver isso ontem mesmo. Estávamos num projeto chamado Aioré. Eu não sei se alguém daqui já ouviu falar nisso. Eu creio que sim. São crianças tribais. São famílias que vêm de tribos de índios, que vivem numa condição de se lamentar, deplorável. Um ser humano como eu e você. Mas sabe o que é a realidade deles? Escuridão, trevas. Não conseguem ver a luz de Deus na vida deles. Vive no meio do lixo, vive no meio da sujeira, no meio de uma realidade que parece um pedaço do inferno na terra. Você sabe o que é isso? É triste. E Deus levanta homens, jovens, mulheres, pessoas com a mente brilhante, com um coração enorme, para fazer diferença. Talvez em situações como essa, ou em outras que Ele pode preparar. Mas pode ter certeza que a luz brilha nessas trevas através de mim e de você aqui. Você crê nisso? Crê mesmo? Então essa é uma das coisas que Deus nos envolve quando nós tomamos decisões, quando nós andamos em fidelidade com Ele, quando nós vivemos integridade na nossa vida, quando nós cuidamos das coisas das nossas vidas com integridade. Você sabe que hoje a palavra de Deus ao redor do mundo, eu creio que aqui não, somente nessa igreja não, mas muitos lugares a palavra de Deus ela tem sido pregada pela metade, ela tem sido enxaguada. Sabe por quê? Porque tem pessoas que sobem num altar para ministrar a outras algo que é bom, é gostoso de ouvir, enquanto que eles deixam de falar o que Deus está mandando falar. A única coisa que conserta o homem é o Espírito através da palavra de Deus. É a única coisa. Você pode fazer todo tipo de terapia, tratamento, ajuda social. O ser humano ele vai continuar na mesma. Mas quando entra a palavra de Deus, é como uma bomba atômica. Arrebenta todas as cadeias que amarram a alma do ser humano e o transforma de um escravo para uma pessoa livre. Quem é livre aqui? Amém? Nós somos livres. Fomos feitos livres. E isso tem feito pessoas sofrer, porque a mensagem da verdade, o pão da vida, não é dado inteiramente. Às vezes é um pão seco. Quem gosta de comer pão seco? Eu não gosto. Quem gosta de comer pão duro? Eu não gosto. Pão embolorado, pão ruim, azedo, eu não gosto. Não tem nada melhor do que você se alimentar. Eu fui muito bem alimentado essa semana aqui. Você não sabe como. Eu e o pastor Michael, a gente estava cada dia dando glória a Deus. Como Deus é bom, né?
alguns homens de Deus abençoados chamavam: o que vocês estão fazendo? Vem comer aqui. Vem comer aqui. E a gente comia aquela comida. E aí, cada dia a gente falava assim: a coisa está ficando melhor, está ficando melhor. E hoje, uma missionária abençoada aqui, não sei se ela está aqui, ela fez aniversário e ela falou: ó, vocês vão comer lá em casa porque eu vou fazer uma comida baiana. Eu falei: olha, eu nunca comi uma comida baiana. O que será que vai ter lá? Tem algum baiano aqui? Tem, né? Oxi. Amém? Você é baiano? Quer dizer que eu comi a melhor comida da minha vida. Que comida gostosa. Cadê o pastor Michael? Não é, pastor? A gente estava em casa falando: meu Deus, que comida boa. Vatapá. Que mais? Chinchim de galinha. Tinha um bolo, uma torta assim que era deliciosa. E quando a gente tem essas experiências, ser abençoado dessa forma, pessoas maravilhosas, a gente fica imaginando naquilo que Deus tem para nós. Você acha que Deus ia servir alguma coisa para você ruim? Às vezes nós sofremos e achamos que Deus, Ele está com raiva de nós. Às vezes nós passamos por dificuldades e achamos que Deus está longe da nossa vida, da nossa realidade. Nos abandonou, nos deixou sozinho. Mas eu quero dizer que Ele sempre estará nos alimentando. Ele estará nos alimentando com o melhor que Ele tem. Com o maná do céu. Com o pão vivo do céu. E a cada dia que você recebe, você vai se fortalecendo, você vai crescendo, você vai se animando, você vai obtendo força que você não tinha antes. E aí quando o inimigo vem contra você, você só levanta sua mão, como muitas vezes eu fiz essa semana. Eu via que vinha um carro meio perigoso, eu falava: sai para lá, carro desgovernado, em nome de Jesus. E ele desviava. Ia embora, fazia uma curva que não era para fazer. Mas é porque a gente ia se fortalecendo em Deus. E você pode fazer o mesmo. Quando o inimigo vem contra você e você percebe: vai embora daqui em nome de Jesus. João disse que nós somos nascidos de Deus. E o diabo não nos toca. Amém? Você é intocável. Quem que já ouviu aquela coisa assim que tem gente que é corpo fechado? Né? Tem gente que fala: nada acontece com esse cara, ele é corpo fechado. Não, nós somos intocáveis. Há uma muralha de fogo. Há anjos com espadas de fogo nos protegendo. E aí levanta alguém e corta a cabeça fora. Tem gente que planeja o mal. Mas a palavra de Deus diz que Deus, quando nós tomamos a decisão de seguir a sua vontade, de fazer a sua vontade, Ele nos livra de todas elas. Uma outra coisa que quando nós tomamos essa decisão de viver em fidelidade, viver em lealdade, é uma escolha de viver em santidade. O pecado não pode misturar-se com a nossa vida. O pecado não pode fazer parte do nosso dia a dia. Quando nós somos fiéis, leais a Deus, é só dele. É um casamento. Você que é casado aqui, você tem uma aliança com o seu marido, com a sua esposa. Você não pertence a mais ninguém. Só ele, só ela. Existe uma lei que defende isso. E quando há uma quebra de aliança, o sofrimento é terrível. Então Deus, Ele tem uma aliança com a gente. Desde Abraão nós vemos Deus fazendo aliança com o homem. E foi indo o povo de Israel. E toda aquela história que eles iam conhecendo mais e mais de Deus. E Deus renovando a sua aliança com o povo.
até chegar a enviar Jesus Cristo, e Ele faz uma aliança, não só com uma nação, mas com o mundo inteiro. A palavra de Deus diz assim, que todo aquele que crê no nome de Jesus, esse foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Filho de Deus. Ele é seu pai, como nós ouvimos aqui, o seu pai querido. E eu conheço o ex-marido, como nós falamos, eu conheço o ex-patrão, eu conheço ex-amigo, mas eu não conheço um ex-pai. É para sempre, paternidade eterna. É isso que Ele é para você. Então, Ele exige que quando nós tomamos essa decisão saudável, essa decisão correta, nós vivamos só para Ele. Sexo fora do casamento é pecado. Mentir é pecado. Bater na mulher é pecado. Bater nos filhos é pecado. Corrupção é pecado. Então existe um monte de pecado em que nós temos sim condição de vivermos separados. A decisão que nós tomamos, ela não é só nossa, querido. Ela entra em aliança com Deus. Cada decisão que você faz. E aí você vive como se fosse uma lua de mel. Você vive o prazer de cada dia você desfrutar dos benefícios disso. Eu quero terminar concluindo. E quando nós decidimos, quando nós nos rendemos, quando nós separamos tempo, recursos, planos. Eu vi pessoas durante essa semana aqui que com ideias maravilhosas. Essa ideia de transmitir o culto ao vivo, a ideia de fazer com que a sua passada aqui, esse momento que você está aqui, cada dia se torne mais e mais confortável, mais e mais convidativo. São coisas que as pessoas ofertam de graça. Eles entregam seus dons, suas qualidades. E aí Deus transforma tudo isso num sucesso. Quando nós estamos lá de longe, depois de um oceano, se você já esteve na Europa, uma terra fria, uma terra onde muitas vezes andamos solitários, sem ter muitas opções para quem dá um grito, para quem dá pedir um socorro, tudo é caro, mas mesmo assim Deus vai nos levando adiante, vai nos fazendo prosseguir e não nos deixa desistir. E eu quero dizer que mesmo de lá, ou de repente dessas outras igrejas que nós temos no Brasil, nós podemos orar, interceder pela sua vida, cobrir a sua vida e te abençoar. Então você sabe que também você não está só. Da mesma forma que nós também sabemos que você aqui pode estar orando por nós lá, nos abençoando, intercedendo pelo trabalho que Deus tem para nós, para que nós possamos realizar ali. E aí nós vamos cada dia mais, como a palavra de Deus diz, andando de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. É progressivo. É progressivo. E aí quando você de repente chega num ponto e você olha para trás e fala assim: meu Deus, eu já percorri tudo isso. E aí você pode dizer: glória a Deus. Como Paulo disse: olha, eu combati o bom combate, eu corri a minha carreira, eu guardei a minha fé. Eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Nós vamos concluir orando. Eu quero dizer que nessa vida com Deus, diante dessas decisões, diante dessas
escolhas que nós fazemos, existe um segredo muito simples, em que a melhor coisa é terminar do que começar. Não importa como você começa. Talvez você entrou aqui hoje, você não está entendendo muita coisa do que está acontecendo. É meio estranho para você. Talvez faz muitos anos que você ouviu a mensagem da palavra de Deus. E algo, de repente, está falando, mexendo no seu coração. Não importa. Não importa como você começa. Não importa como você reinicie. A coisa mais importante na sua vida é como você termina. Deus, Ele tem um plano na sua vida em que vai fazer você terminar bem. Amém? Deus, Ele tem um plano para fazer você ir muito longe, bem. Ele quer te levar aonde Ele quiser te levar, bem sucedido. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora, porque você está diante de uma decisão, de uma escolha, em que Deus está te chamando, de repente, para um nível mais profundo, um lugar mais alto, fazer coisas que você, de repente, estava mais ou menos. Mas eu quero dizer que você não tem como correr. Ou você decide sozinho, ou você decide com Ele. A escolha é tua. Nós estamos aqui, os pastores estão aqui, pastor Doni, pastor Michael, outros líderes de células. E eu te encorajo você a procurar uma célula, se conectar com outras pessoas que têm os desafios, que têm os desejos que você tem, mas que vão buscar Deus junto. E a tomar as decisões também da melhor maneira. Talvez nós temos que tomar a decisão de não temer. Temos que tomar a decisão de não duvidar do que Deus está fazendo. Tomar a decisão de crer. Vamos escolher crer, ainda que pareça impossível, mas vamos crer. Nós acreditamos, vamos acreditar junto. Talvez você tenha que tomar a decisão de dizer não. Propostas indecentes, propostas muitas vezes mortais para a sua vida que você não sabe, e você vai ter que dizer não. Talvez você vai ter que ter coragem e dizer sim. Mas eu quero dizer que tudo isso pode fazer parte da sua vida. E a melhor decisão pode começar agora. Talvez você está aqui chorando, se lamentando, algo que você viveu no passado por causa de decisões erradas, de escolhas erradas. E Deus está te dizendo, vamos começar a tomar decisões corretas hoje. Vamos começar de uma outra maneira. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te abençoar nas suas escolhas, nas suas decisões. Toma a decisão de se entregar a Ele. Toma a decisão de seguir a Ele, de obedecê-lo. A decisão de realmente se separar e andar diferente, em santidade, em pureza, no seu coração, no seu falar, no seu pensar. Tomar a decisão de amar. Amar não é fácil. Às vezes nós pensamos, porque quando temos pessoas bonitas, pessoas boas, pessoas que nós ficamos confortáveis ao lado delas, é fácil nós amarmos. Mas muitas vezes nós temos que decidir amar pessoas que às vezes não merecem ser amadas. Mas a palavra de Deus diz que os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar o Senhor teu Deus acima de todo o teu coração, de todas as suas forças, sua mente, o seu corpo, a sua alma, e amar o teu próximo como a si mesmo. Eu queria fazer 2 convites rapidamente aqui. Se você que está aqui hoje nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, eu queria dizer que hoje você tem essa liberdade de
de fazer essa escolha por Ele, de dizer: sim, Senhor, eu quero começar tomando essa decisão. Toma aqui a minha vida. Ele te convida hoje para isso. Você pode dizer: Senhor, aqui eu estou. Ou de repente você está aqui e você precisa de ajuda em tomar suas decisões. Eu sei que não é fácil. Se nós soubéssemos que tudo aquilo que nós escolhêssemos ia dar tudo certo, seria muito fácil. Mas e quando nós temos que decidir, e aí nós decidimos que aquilo foi a pior coisa da nossa vida, mas nós decidimos, tudo bem, e agora? Se você está nessa situação, levanta sua mão. Se você quer aceitar Jesus, se você nunca fez isso, levanta sua mão. Nós só vamos orar por você. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. São escolhas que vão marcar a nossa vida para sempre. Se tiver mais alguém, é um momento que você tem agora de fazer isso. E nós vamos te apresentar diante do Senhor e vamos orar e te abençoar. Se você está na segunda condição e fala: Senhor, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. A minha vida até aqui foi de decisões mais ou menos, foi de erros. Eu quero ter uma outra capacidade. Me ajuda, Senhor. Se você quiser, vem à frente. Se você não quiser, levante sua mão também. Alguém vai orar por você. Mas o que nós precisamos é de agir, é de tomar essa oportunidade e falar assim: é agora, é agora, é agora. Esse é o meu dia, é o dia que o Senhor preparou para nós. Aleluias, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. E eu queria convidar essas pessoas que levantaram suas mãos: vem aqui também, vem aqui, porque é um momento marcante na sua vida. A palavra de Deus diz que quando uma alma ela se arrepende, quando uma alma ela entrega a sua vida a Deus, há uma grande festa nos céus. Os anjos celebram, os planetas celebram, as estrelas, o cosmos, tudo entra em vibração diante de Deus. Amém? Essas pessoas que levantaram, vocês levantaram as mãos? Sim? Vem aqui. Alguém que tiver coragem, vem cá, chama eles. Vamos um apoiar os outros. Venha. Nós vamos orar. Nós vamos adorar a Deus junto pela vida de vocês. Aleluia. E se ele não quiser, alguém pode estar ali orando com ele também. Não há constrangimento algum. Não há vergonha alguma. Aleluia. Isso é sonho de Deus, querido. Se você não fez isso ainda, talvez você esteja simplesmente adiando o melhor de Deus para acontecer na sua vida. Afinal de contas, é tão sério esse assunto, porque nós não conhecemos o dia da manhã. Não nos pertence. Nós estamos aqui hoje e amanhã pode ser muito tarde. Amanhã podemos não estar mais. E Deus, no seu amor, Ele vem e fala: você é meu, eu te quero, eu tenho coisas para você que você não conhece. Seu pensamento nunca conseguiu imaginar, seu coração nunca conseguiu desejar, mas eu quero te entregar. Venha. Aleluia. Eu quero convidar o pastor Michael. Vem aqui, ore por essas vidas. Porque, como eu disse no começo, diante de Deus há um líder, há líderes nessa igreja que podem sim ajudá-los, a orientá-los, a abençoar vocês, a orar por vocês, a caminhar junto nessa estrada de vida eterna. Porque o amor de Deus chegou até vocês. E eu quero dizer meus parabéns. Congratulations. É a melhor escolha que
que um homem e uma mulher pode ter. Ora por eles. Amém, glória a Deus. Essa noite é uma nova história na vida de vocês, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês que estão aqui na frente pudessem repetir essa oração comigo, amém? Vocês podem repetir essa oração comigo? Os que estão aqui na frente, amém? Glória a Deus, vamos falar assim, ó, mais forte, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que sou pecador, mas digno de misericórdia. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Uma nova vida, uma nova história na vida de vocês a partir de hoje. Algo maravilhoso se inicia hoje na vida de vocês, para a honra e glória do Senhor, aleluia. Dá um abraço forte a essa pessoa. Dá um abraço, bicho, isso. Dá um beijo aí. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém. Igreja do Senhor, antes de você tomar seu assento, eu gostaria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado também. A pessoa que está atrás, abraça ela, dá um beijo. Fala assim, que linda você está hoje, que lindo você está. Dá um abraço gostoso, aperta o braço de urso. Abraça forte aí. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fica aqui, pastor. Vamos orar por você. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Nós estamos no nossos momentos finais. Eu gostaria somente de agradecer o pastor Wagner, de orar por ele. Ele vai estar retornando amanhã. E pastor Wagner é uma figura. Eu moro muito longe, né? Moro longe, mas longe mesmo. Pense no longe, é mais longe ainda. Eu moro perto da tranca de Cotoca, tá? Pra vocês terem noção. Vocês acham que ecológico é longe? Então vai lá em casa, então. É difícil, é duro ser pastor aqui na Pão Vivo, porque ninguém me visita, né? Por que a pessoa não me visita, né? E toda vez que a gente chega em casa, eu chegava em casa na motinha, assim, o pastor descia da moto, é grandão, né? Descia assim, ó. Eu olhava pro céu e falei, graças, obrigado, Senhor. Pessoal, o trânsito aqui é louco, né? Imagina na moto. Mas obrigado, pastor, por essa semana. Foi uma semana abençoadíssima, uma semana maravilhosa. Obrigado por nos abençoar nessa noite. E nós queremos abençoar a sua vida. Amém? Amém. Nós também te amamos muito. Você pode acender suas mãos aqui por um minutinho? Pai Santo, nós queremos abençoar, ó Pai, e declarar, ó Pai, vitórias sobre a vida do pastor Wagner, sobre a família, sobre o ministério, ó Pai. Acompanha ele nessa viagem, ó Pai, guarda ele, Senhor, que nós declaramos portas abertas, ó Pai, provisão em tudo, Senhor, e declaramos, ó Pai, lá em Londres, ó Pai, uma igreja abençoada, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, as tuas mãos sobre aquela igreja, Pai, sobre os líderes de lá, em nome de Jesus, amém e amém. God bless you, pastor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia.